O Vivaldo de Cuitegi, da Paraíba. Como resolver o problema da saúde no Brasil? A gente sabe que é um grande problema aí. Nas emergências do nosso povo, saúde vem ali junto com emprego, violência e corrupção como as 4 grandes percepções. Nesses 4 problemas, o conceito mais sólido que nós já temos é o da saúde. Conceito, quer dizer, nós não precisamos inovar na questão de o que fazer. Por exemplo, segurança. Parece que depois que você prende, a polícia prende, o Ministério Público denuncia, o juiz condena, o sistema penitenciário recolhe e o camarada ainda está delinquindo de dentro do presídio de forma muito grave, isso está exigindo outro conceito, um outro olhar, uma outra... Aí droga, país que reprime pesadamente não resolve, país que legalizou não resolve. Portanto, também não há experiência internacional e é um debate passional que entra questões morais muito respeitáveis, questões religiosas muito respeitáveis. Enfim, isto exige um grande debate que eu quero promover. Mas na saúde, o debate está feito e o Brasil parece ser dos poucos países do mundo que montou um generoso sistema único de saúde, que nós chamamos de SUS, e que basicamente ele tem algumas garantias. Não são cumpridas, mas é muito importante que essas garantias não tenham retrocesso. Por exemplo, todo brasileiro tem direito à saúde em qualquer nível de complexidade, sem qualquer tipo de condicionalidade. Aí o sistema não cumpre, mas qualquer do povo pode, por exemplo, pedir uma liminar, procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público e pedir uma liminar para que o Estado obedeça essa regra da Constituição. Aqui nós temos o conceito. O conceito básico é o seguinte, e isso aqui não está bem explicado para o povo, porque também tem muita distorção. A mais grave distorção é que desde 2003, desde o primeiro ano do governo Lula, não se corrige o valor da tabela de procedimentos do SUS. De maneira que toda a rede conveniada, Santas Casas, hospitais filantrópicos, etc, praticamente estão fechando o acesso ou fechando pura e simplesmente. E mesmo o setor público que expande os leitos, como aconteceu conosco no Ceará, você praticamente enxuga gelo. No Ceará nós aumentamos em 10 mil leitos no período do CID para cá, e 10 mil leitos foram fechados no mesmo período dessa rede conveniada ou saíram do SUS. De maneira que, evidentemente, uma das grandes questões é o financiamento. Mas o financiamento só não resolve. Você tem um problema de gestão muito grave, porque tem uma certa confusão. Por exemplo, a atenção básica é a responsabilidade dos municípios. Porém, a atenção básica morre porque o médico atende, faz a consulta e falta médico no interior do Brasil e houve mais médicos e toda aquela confusão em que nós precisamos resolver a questão de formação. Mas a atenção básica é tarefa do município. Mas quando o médico faz a consulta, ele pede um exame e prescreve um remédio. E aí você já tem problema. Então, o Ceará montou redes de policlínicas no interior e agora começamos a fazer na capital. Portanto, agora o médico faz a consulta e já entra no computador e marca o dia e a hora sem fila para o cidadão ir por uma policlínica. E essa policlínica foi montada em consórcios, em que o Estado paga metade e os municípios que usam aquela policlínica naquela região pagam a outra metade. E eles têm um consórcio que eles administram autonomamente e o Estado só supervisiona. Isso não é verdade no Brasil. É preciso, então, resolver o gargalo das policlínicas, do exame especializado e a questão da oferta do remédio, porque não é fácil. Você tem 1 milhão de, não sei o número específico, mas você tem 300 títulos, 400 títulos de remédio e você, enfim, até uma farmácia privada, você vai na farmácia e falta um remédio. Né? Isso tem faltado e é preciso montar aí uma coisa. E há um problema grave, que é um dreno de dinheiro violento, que a justiça, aí sim, fazendo bobagem ou sendo vulnerável à corrupção e ao lobby, está mandando o Estado brasileiro pagar por remédios experimentais não homologados na Anvisa, e você está gastando uma fortuna com esses remédios não experimentais e não está fazendo a atenção dos remédios básicos da população. Isso precisa ser corrigido. Né? Depois você tem a questão da atenção hospitalar. Aí você divide em 2 coisas. A emergência, que é o que o povo tem mais medo, e evidentemente você tem que montar um esquema de regulação, olhar a questão de leitos de emergência. Nós no Ceará estamos fazendo isso, há um JF novo, de novo só estou falando do Ceará, porque não acho que tenha moral nenhuma alguém que fala as coisas e não tendo tido a oportunidade, não tratou de procurar fazer
por si e pela sua turma, porque não sou eu, né, que nessa altura estou fazendo. Mas, enfim, aí você começa a ter alguns problemas de novo de formação. Por exemplo, na emergência, você precisa criticamente do anestesista. O que aconteceu no Brasil? Hoje nós estamos formando menos anestesistas do que 10 anos atrás, porque a formação, a residência médica foi terceirizada para as associações de médicos e algumas dessas associações começaram a fechar a expansão da residência e isso virou um problema. E é preciso que a gente entre em diálogo com as corporações médicas, essas especializações, para que haja um planejamento de maneira que você possa expandir os leitos de UTI, por exemplo, que hoje você não consegue fazer porque não tem um profissional devido. E fazer a formação ser uma responsabilidade pública. Isso não pode ser terceirizado, por mais nobre que seja a federação, embora eles também tenham o direito de supervisionar a qualidade, etc, etc. E, evidentemente, quanto mais para cima vai chegando, menos grave é a questão. Você tem um INCA, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o Instituto Nacional do Câncer, é um hospital terciário de altíssima linhagem tecnológica, com pessoal absolutamente sofisticado. O Dr. Marcos Moraes, um grande abraço, né? Tratou da minha ex-mulher, e é um verdadeiro anjo, como representante de todos os anjos que fazem isso. Como tem o INCO aqui em São Paulo. Enfim, então, você já tem no serviço público a excelência. O que é preciso agora é o conceito do SUS passar por uma grande avaliação e por um conjunto de correções de rumo na direção desses detalhes que eu mais ou menos falei aqui.